vamos fazer uma prece, todos nós. Quem quiser pode fechar os olhos, se acomodem bem nas cadeiras, procurem entrar em sintonia com nossos amigos espirituais. Deus, nosso Pai, queremos ver a vida com otimismo. Preenche-nos de esperanças, estarmos atentos para o que é belo e positivo, frear as tristezas e negatividades, ser inteligente ou mais precoce. Como fruto dessa intenção, certamente nos resultará a compreensão de nós mesmos, dos outros e do porquê do nosso existir. Mercê de tuas bênçãos, Pai, todos aqui estamos para amar, progredir e servir-vos. As vicissitudes que agora enfrentamos, vejamo-las com razão de ser, ligadas que estão aos nossos hábitos antigos. Mas queremos reiniciar, colocar no nosso peito uma chama de amor que não se apague, que ilumine o nosso íntimo e o dos outros, com o entendimento de nós mesmos e uma visão positiva de mundo. Mais fácil nos será caminhar para a felicidade. Agradecemos, Pai, a compreensão e as esperanças que agora adquirimos. Obrigada, Deus. Muito obrigada. E que assim seja. Agora vamos à exposição do nosso amigo Luiz Paulo. Boa tarde a todos, votos de paz, possamos nos sentir graves nesse instante, gozando da perfeita harmonia que nos trazem os bons amigos espirituais aqui presentes desde sempre. A tarefa que nos foi determinada para hoje é contaminação mental. Do livro Saúde, que foi ditado pelo espírito Fernando Oviedo Milanês, a um médium já falecido, João Muniz Maia. A palavra contaminação é uma palavra que nos soa meio feia. Contaminado, fala contaminado, fala doente. Quando eu era, quando estava contaminado, eu andava com as pernas cheias de querela. Né? Por isso só vivia fazendo arte. Né? Então a gente associa isso aí. Mas em verdade, na palavra contaminação, nós estamos imersos. Então vamos ver assim. Divaldo Pereira Franco, que é um médium e espírito, um palestrante internacional, no livro de Diretrizes de Segurança, ele nos relata em determinado ponto que quando ele ainda era muito novo, estava iniciando no passe, ele, quando ia a um casamento, ele ficava mais feliz do que a noiva. Bastava ele entrar no salão de festas e ele já ficava muito radiante. E se ele ia no velório, ele ficava mais triste do que a viúva. Chorava. Às vezes até as pessoas pensavam que ele era parente, que não era. Por que acontecia isso? É porque ele ainda, naquela época, agora não é mais assim, ele não tinha controle mental. Ele não tinha domínio sobre seu próprio espírito. E nós, criaturas encarnadas, somos espíritos e vivemos imersos num mar de espíritos que habitam em torno de nós o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós trocamos energias, interagimos uns com os outros. E nem percebemos. Isso nós fazemos quando viemos uma casa espírita. Cada um de nós que aqui está veio por um motivo.
Poucos vieram por um motivo repetido. A mesma coisa, foi a mesma coisa que eu repeti. Muitos vêm por ter recado, ter comentário. Está bem, vai lá, toma um passe melhor. Né? Cada um traz o seu motivo. E não compreendemos muito bem que seja o motivo que for, foi causado por uma contaminação. Todos nós nos contaminamos. Ninguém, salvo que tenha alguém muito disciplinado mentalmente aqui, que não conheçamos, ninguém de nós está salvo da contaminação. Todos nós passamos por isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. E por isso que todos nós, um dia estamos mais tristes e achamos algumas frases para justificar a tristeza, e outros dormir com os pés tapados, que acordei meio mal. Né? Mas tudo isso são influências. Nós ficamos trocando influências com os espíritos desencarnados o tempo inteiro. E essa troca de influência, desculpe, essa troca de influência faz com que o nosso humor vacile, faz com que nós nos comportemos mais ou menos bem. Quando estamos harmonizados, acordamos bem, o café estava bom, o pão era novinho, aí a gente fica bem de manhã, assim, nós começamos a sentir satisfações. Aí nós nem pensamos em contaminação, porque estamos sendo influenciados por espíritos bons, amigos, anjos protetores que estão conosco, que nos iluminam com boas ideias, e nós passamos aquele dia muito bem. Às vezes essa semana, um mês, algumas pessoas passam quase o ano inteiro. Quase o ano inteiro, não todo, porque todos nós tropeçamos. E outros dias nós acordamos mal. Acordamos mal, passamos um dia mal, aí temos dores, insatisfação, tudo fica feio. As mulheres, principalmente, aqui são a maioria, vão para frente do espelho, não há maquiagem que ajeite, fica terrível. Né? Isso aí, minha filha, são influências que nós ficamos recebendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, aqui nesse instante, em que eu estou de pé aqui, trazendo um trabalho que foi pré-elaborado para apresentar, eu estou sendo influenciado. Sempre, sempre, sempre. Nós estamos, então, nós encarnados e desencarnados, que aqui, nesse momento, devem estar a centenas, estamos sempre sujeitos à contaminação mental. E mantamos a nossa aura. A aura é aquela camada de energia que reveste os corpos vivos. Quando nós estamos vivos, nós temos uma aura. Se nós não temos essa aura, é porque nós morremos e não sabemos ainda. Até tem uma coisa de folclore que diz assim, que os urubus sabem quando um animal está morto lá no chão, embora eles estejam voando a quase 1 quilômetro de altura, porque eles têm a capacidade de enxergar a aura das criaturas vivas. Quando não tem aura, está morto, portanto, virou almoço. Isso aí é uma história que contam os biólogos que não é confirmado. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Constantemente. Todos nós atraímos os nossos iguais. O tempo inteiro. Todos nós atraímos os nossos iguais. É assim na vida aqui como encarnados. Quando nós somos jovens, adolescentes, nós acabamos sendo os homens atraídos por uma mulher que eles acham encantadora. E as mulheres se deixam atrair por homens que elas acham encantadores. Os outros olham e acham uns fogões, mas eles acham muito bom. Atração, são iguais e vivem uma vida inteira com altos e baixos, mas com aquela atração sendo dominante. Com altos e baixos, porque nós estamos vivendo uma relação entre duas pessoas, mas com a participação de outras criaturas que nós não enxergamos, os espíritos.
e eles nos contaminam, mudando o nosso humor e as nossas posições de opinião. Isso faz com que nós, com maior frequência, discordemos dos nossos parceiros. O que nós devemos fazer para nos curarmos disso? Lá o Divaldo Franco, que relatamos há pouco, no início ele passava por isso também. Era muito terrível. O Divaldo Franco foi julgado até assim, uma vez no trabalho dele, ele foi julgado meio louquinho, o chefe dele ia demitir por justa causa, porque o cara estava completamente doido da riba. Porque ele sofria tanta influência dos espíritos, que no trabalho ele tinha que atender pessoas que chegavam lá para ver processo. Ele trabalhava num instituto mais novos, sabe? Tinha a IPASA, a IPI, a FETEC. Ele trabalhava no IP desses aí. E o chefe observou que ele às vezes levantava da carteira dele, ia até o balcão, parava e conversava, e sorria e tal, andava, gesticulava, e ele não via ninguém. Se o cara está louco, ele demitiu, como é que vai ficar com doido aqui no balcão? E aí falou para uma colega do Divaldo e ela alertou a ele, olha, Divaldo, é porque isso aí. Ele disse, mas não é, só a influência dos espíritos que eu tenho, e eu vejo os espíritos, e eles me pedem as coisas e eu vou fazer e eu fico desatinado. Aí ele fez um trato com ela. Quando eu levantar e for no balcão, se tu não enxergar ninguém no balcão, tu me manda uma senha, porque aí eu volto e sento, sei que não é. Então ele passou a fazer isso. E também, paulatinamente, ele foi disciplinando a sua mente, disciplinando a sua posição mental, a sua posição espiritual, através do estudo. Fundamento primeiro do estudo. E aí foi dominando isso. É o que nós devemos ou deveríamos todos fazer. Estudarmos para aprendermos a disciplinar o nosso pensamento para melhor conduzirmos nos espíritos, para deixarmos de sofrer as influências tão facilmente de espíritos outros e passarmos a viver mais livremente. A primeira forma que tem está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Isto é extremamente importante. Não é a gente passar rezando pelos cantos da casa, murmurando baixinho, o tempo inteiro rezas decoradas. Orar é conversar, dirigir-se a Deus, é afinar o seu pensamento com as coisas divinas. E vigiar, por assim dizer, é aprender a desconfiar de tudo, e tudo avaliar. Nós muitas vezes, a grande maioria das vezes, somos muito ingênuos. As pessoas são muito ingênuas, embora achem que não. Se achem uns espertos, mas não são espertos. Na televisão, um dia, saiu um repórter na rua e perguntava para as pessoas que passavam: o que vocês acham do show de Beethoven que vai ter agora aqui em São Paulo, no Máximo? Ah, teve gente, não, eu acho que ele faz uma música muito pesada. Até nem pouco. Outros, não gosto muito desse estilo e tal. Só uma pessoa disse assim: Beethoven já morreu. Porque nós somos ingênuos, nós não acreditamos nas coisas. E nós temos que vigiar para não acreditar em tudo. João dizia assim: não aceiteis tudo que os espíritos vos dizem. Vede primeiro se eles são de Deus. Nós não fazemos isso. Por que não fazemos? Porque somos indisciplinados. Precisamos ter disciplina. E a disciplina começa por aí. O primeiro passo é esse: orar e vigiar. No livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco Espírita, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. No livro dos Espíritos, na parte segunda, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na parte segunda, no capítulo 7, que trata da transmissão do pensamento. Questão 420.
Podem os espíritos se comunicar se o corpo está perfeitamente desperto? O que se refere a essa questão? Ao que nós estamos fazendo agora aqui. Pelo menos, se não todos, a maioria não está dormindo. Está escutando e vendo o que eu estou falando, vendo a imagem que eu botei ali. E será que nesse momento, nesta situação, os espíritos podem se comunicar conosco? Podem. Eles podem nos influenciar? Podem. Ah, não acredito. Leia, estude, aprenda, que vai acreditar. Por quê? Porque o espírito não está encerrado no corpo como encerramos alguma coisa numa caixa. O espírito tem liberdade, ele irradia para todos os lados. O espírito é como um ferro em brasa, que quando tiramos de dentro do fogo, ele irradia aquele clarão alaranjado para todos os lados. Assim é o espírito. E por isso, sendo ele irradiante, ele pode se comunicar com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília. A gente sempre associa não é bem assim, mas é. Nós temos o costume de fazer isso. Ah, vamos falar com os espíritos. Vamos fazer uma reunião mediúnica. Vamos falar com os espíritos. A primeira coisa que todo mundo faz é botar a mão na testa. Bota a mão na testa, fecham os olhos, porque se não estiverem com os olhos fechados, não conseguem falar com os espíritos ou se comunicar com os espíritos. Não é assim. Nós nos comunicamos com os espíritos a todos os instantes, a todos os momentos, quando estamos dormindo e quando estamos acordados. Sempre. E estas influências, se boas, agradáveis, nós ficamos felizes. Se não forem boas e agradáveis, nós chamamos de contaminação. E nós somos contaminados muitas vezes durante um dia. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos. E nós não somos espíritos muito sábios. Na verdade, nós não somos espíritos muito sábios. No livro dos Espíritos, assim, nós somos espíritos mesquinhos. Nós somos mesquinhos. A gente acha que não. Somos mesquinhos. Não, eu faço coisas só pelo prazer de fazer. Aí, eu vou falar até dos netos, porque eu tenho neto, né? Eu tenho alguns que têm bisneto aqui. Né? Chega de madrugada, o neto começa a chorar. E a gente vai para lá, mas antes de se preocupar se o neto está doente, está com dor de barriga ou está com fome, nós estamos preocupados com o nosso sono que foi interrompido. Isso é mesquinhez. Nós vamos lá, bota a criança para ver se ele dorme rápido para a gente voltar a dormir. Isso é próprio de todas as criaturas. Não é diferente deles. Agora, quando nós vamos passando a cultivar, vou continuar com os netos, a presença daquelas criaturinhas, nós vamos deixando de ser mesquinhos. Aí nós já queremos um melhor para ele. Agora tem esse negócio de Facebook, então as avós, principalmente, a avó só tem neto ruim, não tem avó que tenha neto feio. Então ela faz aquela propaganda, aí não é mesquinhez, aí já é vaidade. Ah, olha que belezinha, né? Olha que belezinha. Então, mas isso aí são coisas boas e influências boas que nos trazem também alguns espíritos bons que curtem isso. Então nós nos sentimos bem. Mas quando viramos o nosso humor por um motivo qualquer, os espíritos menos felizes, porque espíritos maus na verdade não existem, os espíritos menos felizes nos contaminam. E aí nós ficamos mal-humorados. No livro dos Espíritos, no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? A resposta: a esse respeito, a influência é maior do que crer, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Frequentemente.
Quase todas as nossas decisões passam pela influência dos espíritos. A decisão de vir aqui hoje nessa tarde, a decisão de vir hoje aqui nessa tarde, ou de não vir, passa pela influência espiritual. Se tem algum espírito que não é simpático à casa espírita, ou não é muito simpático com o nosso bem-estar, ele nos influencia a não vir. Ele usa de meios diversos para evitar que a gente possa comparecer aqui. Quantas vezes já aconteceu conosco isso? E a gente acaba simulando algum mal, alguma indisposição para não vir. Mentira, não está indisposto, não. Ele cria aquilo por influência de um espírito. E até pensa que está com dor de cabeça. E quando às vezes a gente está com essa influência, essa contaminação mental causada por um espírito e vai acabar não vindo aqui na reunião. Porque está com dor de cabeça, vai ficar em casa, vai tomar um chazinho de não sei o quê. Lá em casa é sempre chá de bolsa. Mas chega alguém que nos força a vir. Não, vamos lá, hoje que eu queria ir, pô, vim aqui para me levar lá e a gente acaba vindo. E o que acontece quando chega aqui? A dor de cabeça desapareceu. Por quê? Porque nós paramos de sofrer a contaminação causada por um espírito antipático e vamos receber aqui a influência dos espíritos simpáticos que estão aqui nos agradando. Observem isso. Não precisam acreditar no que nós estamos falando. Observem com cada um de vocês. Mesmo entre os trabalhadores de nossa casa, às vezes nas reuniões privadas, não ia vir hoje. Não ia vir, está tão mal. Pensei até que fosse morrer. Mas aí, acho que o meu marido, porque a maioria é mulher que vem aqui, acho que o meu marido estava querendo me descartar, disse, não vai ser do espírito, vai. Tem até um colega nosso, assim, eles me mandam para o centro espírita, quando tu volta de lá, tu volta tão calminha. Então, mando para... E quando ela chega aqui, o que ela constata? Que ela chega aqui e em 5 minutos ela está curada. E realmente volta satisfeita. Isso são influências, contaminações, que nós ficamos com elas os dias inteiros. Todos os dias. Na verdade, é tão pouco tempo que nós ficamos sem influências e sem contaminações, que nós deveríamos ter na nossa cabeça, lá dentro da nossa cabeça, uma placa que nem aquela na polícia rodoviária ali, 192 dias sem acidentes. A gente tinha que encontrar uma plaquinha assim, 1 dia sem influências, 1 dia sem contaminação. Porque não ia passar mais muito de 1 dia, não. Era 1 dia, 2 e já influenciou de novo. Isso aí é o que acontece conosco sempre. Por quê? Porque a Terra, o planeta em que vivemos, ela é contaminada por pensamentos negativos. É contaminada. Existem os pensamentos, que são matéria, eles geram uma forma que nós não enxergamos, mas ela existe. E essas formas, quando são negativas, elas se juntam com a forma, pensamento de uma outra pessoa, e vai que nem massa para pão quando está crescendo. Aquilo vai crescendo, vai se juntando e vai crescendo. E gera uma atmosfera que nos proporciona ter facilidade e até às vezes gostar de ficar assim. De se sentir mal, de ser acabrunhado, de ser... Aí a gente diz que é rigoroso. Eu sou rigoroso, disciplinador, eu não brinco com nada, porque ele é contaminado. Entre mentes, diz o nosso companheiro, os espíritos podem ser afastados e neutralizados pela alma humana de quem resolveu cultivar Cristo no coração. É a caridade na terra a força mais vigorosa. Ela nos sustenta no amor e nos defende de todas as investidas do mal
acendendo um sol dentro de nós que aquece o nosso espírito e purifica as nossas ideias. Este é o grande objetivo que movimenta as casas espíritas. As pessoas, quando passam a frequentar com seriedade e assiduidade uma casa espírita, eles vão notando isso aí, porque eles vão passando a ser, através do conhecimento, uma alma modificada, mais clara, mais limpa, portanto não cai tanto nesta sujeira que existe no nosso planeta. E daí ele consegue viver um pouco melhor, com menos influência. A sua plaquinha da Polícia Rodoviária já vai entrar assim, 6 dias sem contaminação, 7 dias sem contaminação, e esse é o ideal. Em verdade, nós conhecemos muitas pessoas, e nos incluímos nisso, que quando passaram a frequentar uma casa espírita e estudar doutrina espírita, eram com muita frequência contaminados e eram pessoas tristes, antipáticas, sisudas. E depois que passaram a estudar isso, através do horário e vigiar, número 1, e do conhecimento doutrinário, passaram a administrar isso e conseguiram viver melhor. Esse é o nosso objetivo. É um objetivo que deve habitar o pensamento e o coração de todos nós, para que possamos ter uma vida menos infeliz, uma vida de relação mais harmoniosa com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos adversários. Aí nós poderemos passar isso. Quando uma pessoa está muito contaminada, ela acha que ela não tem direito a nada. Nunca vou ser feliz. Não tenho direito a isso. Nunca vou amar, nunca vou ser amado. Mas se ele passar a cultivar, como o Divaldo Franco faz há anos e anos e anos, ele vai poder ser feliz. Vai se contaminar? Vai, mas com muito menos frequência. É isso que é o desejo de todos nós, é isso que é o desejo da espiritualidade aqui presente, que nós possamos compreender e colocar em prática, dentro da nossa cabecinha. Deus nos abençoe a todos. Vamos agora, então, fazer uma oração em nome de todas as pessoas, os papeizinhos que foram colocados nas urnas, tanto os encarnados como os desencarnados. Quem por acaso esqueceu, não teve oportunidade de trazer, basta pensar, levar o pensamento e alcançarão as graças do mesmo jeito. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, que o vosso reino, o reino do bem nos chegue, que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas faltas, e dai o sublime sentimento de perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e das más influências. Enviai-nos, Senhor, um raio